Eu sou a Marina, formada em design de moda. Sou Michel, formado em design de produto. Largamos emprego, rotina, estabilidade econômica, vendemos nossa casa, carros para dar uma volta ao mundo no veleiro. Peraí, nossa história não foi bem assim. Quando decidimos morar num veleiro, a gente não tinha nem casa, nem carro, nem emprego, nem dinheiro e nem ideia de como velejar. Ainda assim, hoje estamos aqui num lugar como esse, tendo experiências como essas. Então, se inscreve logo aí no canal para saber por onde a gente anda e o que a gente anda fazendo. E viaja com a gente entre muitas descobertas e aventuras. Vem com a gente! Bom, então chegou a hora de a gente contar um pouco mais sobre a gente. A gente vem falando tantos lugares e tudo mais, mas todo mundo nos pergunta, tá, e vocês, quem são? Então, eu sou gaúcho, lá do sul. E eu sou cearense. Na verdade, eu não sou nascida no Ceará, mas fui criada no Ceará, então me considero cearense. A gente acabou se conhecendo quando a gente estava fazendo intercâmbio, a gente estava fazendo faculdade fora, a gente passou 1 ano e meio lá. A gente acabou caindo na mesma universidade, com as mesmas aulas praticamente. A gente acabou virando amigo, e aí estudava junto, morava no mesmo dormitório. Uma coisa levou a outra, só podia dar um relacionamento mesmo. Outra coisa que nos uniu, a gente estava num grupo de brasileiros, né, onde todo mundo era arquiteto e nós éramos os únicos estudantes de design. Então isso também foi uma coisa em comum, além de toda a nossa rotina ser a mesma. E outra coisa que a gente tinha em comum era a paixão por viajar, e que era uma paixão que a gente já tinha de infância, mas que a gente tinha aquela coisa, né? Ah, vou viajar um dia, quando eu tiver muito dinheiro. Mas acontece que lá, durante o intercâmbio, a gente descobriu que a gente era possível viajar, não tendo ainda uma reserva econômica, muito dinheiro, emprego. Então lá o que a gente aprendeu a economizar durante todos os semestres que a gente estava tendo de aula, para quando tinha um feriadão ou um final de semana prolongado ou férias, a gente fazer uma viagem. E todas as viagens que a gente fez no intercâmbio a gente fez juntos, desde o começo. E isso também nos aproximou bastante, né? Pois é. Então a gente foi para lá, a gente recebeu uma bolsa de estudos, então a gente juntava tudo que podia, a gente não gastava em nada, era sempre as refeições no dormitório. Então a gente guardava tudo que dava, era pouca bolsa, mas ainda assim deu pra gente viajar muito por lá. Refeições no refeitório e não no dormitório. Porque assim, o refeitório da faculdade a gente comia de graça, já fazia parte da bolsa. Então a gente não precisava gastar nem com moradia, nem com alimentação. É claro, se a gente quisesse ir para um restaurante, quisesse ir para uma festa, alguma coisa a mais assim, ia ser do nosso bolso. Mas o que a gente fazia? A gente não fazia essas coisas, a gente guardava todo o nosso dinheiro para poder viajar, economizava nas compras, economizava em tudo, né? Pois é, e aí a gente começou a viajar junto, e aí a gente decidiu que a gente queria realmente continuar viajando. A gente tinha que começar a nossa vida de trabalho, né? A decisão foi mais ou menos essa. Depois que a gente já estava junto, né? Depois que a gente já estava namorando, a gente começou a conversar, porque o intercâmbio ia terminar. A gente passou 1 ano e meio lá fora, mas assim, a gente sabia que aquilo ia terminar, que ele ia voltar para o sul, eu ia voltar para o Ceará, a gente ia continuar a faculdade. E aí, como fica o relacionamento, como fica a vida no futuro, como fica o que a gente ama realmente fazer, que é estar junto e viajar e ter novas experiências. Então a gente sabia que a questão do relacionamento estava certa, nenhum dos dois tinha dúvida disso, de continuar junto, mesmo que a gente tivesse que passar um período distante um do outro para terminar a faculdade. E a gente também concordou que a gente queria ser nômade, a gente não queria encontrar um lugar comum para morar, ter uma casa e um emprego com rotina de cidade grande, com rotina, né, de trabalho, escritório, essas coisas. Então a gente chegou nessa conclusão juntos e a gente começou a pensar juntos de que forma a gente poderia adaptar a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa rotina para ser viajantes, para poder se locomover e levar tudo com a gente, tudo que a gente precisa.
Então a nossa primeira coisa que nos veio na cabeça foi aquela coisa, vamos pegar uma van, um trailer. Até um Jeep a gente pensou, né, adaptar. Converter. Só que aí a gente foi pensando, aí do nada surgiu isso daí do veleiro, eu comecei a estudar, parecia que fez muito mais sentido. Querendo ou não, eu sou apaixonado por esportes, principalmente da água, por uma vida um pouco mais próxima da natureza e não da cidade, aquela loucura. Então o veleiro era tudo que a gente queria, basicamente. O consumo de combustível muito menor, o impacto ambiental muito menor. Um detalhe é que a gente estava fazendo intercâmbio na cidade com maior incidência de neve dos Estados Unidos e que não tem praia. Era em Syracuse, no interior de Nova York. Então é quase Canadá praticamente. Durante o inverno mesmo pesado, a gente pegou neve até a cintura. Essa primeira vez vendo neve, foi neve pra caramba. E aí todas as viagens que a gente fazia era para lugares com praia, com sol, com praia, Califórnia, Miami, Porto Rico. Então a gente percebeu que assim, a gente precisava estar tendo esse contato com o mar, a gente precisava dessa proximidade do calor e tal, e lugares frios, apesar de viajar ser legal e da experiência que a gente ter tido lá foi maravilhosa, assim, mas neve para morar não era uma opção, a gente queria estar perto do mar. Tudo nos levou ao veleiro, aí a gente começou a pesquisar, a gente ficou pesquisando por muito tempo, a gente voltou para o Brasil para terminar a faculdade, eu no sul, ela no Ceará. Pois é, passamos alguns anos assim, né, distante um do outro, se vendo só nas férias, o relacionamento à distância é possível e agora estamos aqui porque a gente passou todo esse tempo trabalhando muito e focando muito no que a gente queria. Bom, e quando estava terminando a faculdade, a gente tinha que decidir para onde é que a gente ia ir e como é que a gente ia conseguir o dinheiro para esse barco, né? Querendo ou não, o investimento para um veleiro não é tão baixo. Então a gente tinha que conseguir juntar o máximo de dinheiro possível. E aí veio uma outra coisa que a gente queria conciliar a viagem com ganhar dinheiro, né? Parece até um sonho, mas existem essas possibilidades. Então a gente decidiu ir trabalhar em navio de cruzeiro. Eu fui antes para testar, enquanto a Marina estava terminando a faculdade, porque eu terminei um ano antes. E aí eu embarquei como fotógrafo, a gente trabalhava com fotografia dentro do navio. E foi fantástico, deu para juntar um bom dinheiro, querendo ou não, lá dentro a gente também tinha comida e tinha casa, então tudo que era ganho a gente podia guardar. É claro que era um pouco difícil porque a gente estava em lugares incríveis, a gente queria sair, passear, fazer isso, fazer aquilo, mas a gente estava com a meta, do nosso barco, então a gente guardou tudo que deu. Mas a gente não deixou de aproveitar, querendo ou não, eu conheci já quase 30 países. Como a gente disse, quando a gente terminou a faculdade, a gente estava nesse ponto. A gente não tinha uma casa própria, a gente estava longe um do outro, não tinha emprego, não tinha dinheiro guardado para comprar um barco. A gente estava partindo do zero, literalmente. Então o navio foi essa solução que a gente encontrou, que era unindo o útil ao agradável, né? A gente conseguiu ganhar em dólar, então conseguiu economizar bastante. No final das contas, a gente gastou todo o dinheiro, mas assim, todos os últimos centavos que a gente tinha na compra no barco, porque a nossa ideia era comprar um barco bem detonado, porque o preço ia ser bem mais barato, e reformar todo ele para fazer uma coisa mais em conta, né, e ajeitar ele do nosso jeitinho. Só que a gente começou a procurar os barcos, começou a olhar. O Michel já tinha estudado muito, a gente já estava pesquisando muito, a gente já estava certo que a gente ia comprar o barco. A gente estava com dinheiro que não era o dinheiro que a gente tinha planejado juntar, mas era possível para comprar um barco um pouquinho menor do que o que a gente estava pensando, né? Então a gente, nos estudos, chegou à conclusão de que o menor barco que a gente poderia ter para morar, para ficar confortável assim, seria um 27 pés. E a gente saiu lá de Fortaleza, veio aqui para a região do Rio. A gente procurou pelo Rio de Janeiro, por Angra, por Paraty, por Ubatuba, por um barco. Foi muito difícil o acesso aos barcos, porque as marinas, os yacht clubes são muito fechados, então chega uma pessoa de fora ali, a gente queria dar uma olhada nos barcos, eles têm alguma coisa para vender, você sabe de alguém e tal. O pessoal fala, não sei, não tem, e não deixa a gente entrar na marina. Então foram poucas as marinas que a gente teve acesso, mas os poucos barcos que a gente viu, que estavam dentro das nossas pesquisas, eram 27 pés,
bem detonados, mas assim, muito detonado detonados. demais pro que a gente Detonado queria. demais, e aí meio que foi um choque, a gente, meu Deus, será que a gente vai conseguir trazer esse barco tão detonado à vida de novo? E o preço não era tão detonado como era para ser. Pois é. A gente acabou meio que por acaso entrando nesse Delta 26, porque a gente já estava muito cansado, a gente já estava assim, sem esperanças de encontrar nosso barco e o nosso tempo de vinda aqui estava acabando, porque querendo ou não a gente estava gastando dinheiro com estadia, com viagem para ir para cidades na procura dos barcos e tal, então o tempo estava passando. E aí nos falaram desse Deltinha 26 e a gente pensou, 26 já está abaixo do nosso mínimo, que o mínimo era 27 pés, então 26 vai ser impossível, vai ser muito apertado, não vai ser legal, não vamos nem olhar. Mas a gente já estava em frente à marina, o acesso estava fácil, aí a gente pensou, não, vamos entrar e olhar, pelo menos a gente conhece um barco diferente. E querendo ou não, na passada talvez a gente consiga ver algum que tenha uma plaquinha de vende, se eu conversar com alguém que esteja vendendo um que seja o que a gente quer. E a questão do Delta 26 é que além dele ser menor do que a gente estava planejando, o preço era mais do que o dobro do que a gente estava planejando. Então a nossa reserva de dinheiro era metade para a compra do barco, metade para a reforma do barco. E aí quando a gente entrou no Delta, a gente se apaixonou. Não fazia sentido comprar outro barco, né? Porque era um barco que estava pronto, a gente ia entrar e ia morar. Não precisava de reforma, não precisava... Assim, é claro que precisava de outras coisas, questão de manutenção, questão de, por exemplo, limpeza de fundo, que até agora a gente ainda não fez, que são custos altos, mas que para nossa urgência era exatamente o que a gente estava querendo e que não precisaria a gente investir tempo e muito dinheiro em cima de uma reforma interna no barco. Bom, então a decisão estava tomada, a gente quando viu ele, a gente sabia que ia ser ele, foi só negociar com o dono e foi tudo certo. Foi super rápido, na verdade, antes da gente fechar com o dono, ele já liberou pra gente se mudar pra dentro do barco, porque a gente parou de pagar a pousada, então a gente, antes de fechar, a gente já estava morando no barco, isso sem ter experiência de vela nenhuma. Então foi assim, foi muito rápido e foi ótimo, a gente está aí, está adorando e essa é a nossa história. É isso, então vocês pediram, se tiverem mais alguma pergunta para fazer, pode deixar nos comentários, se precisar a gente faz outro vídeo com mais detalhes de cada etapa, de como aconteceu, mas no geral foi assim, hoje estamos aqui, não precisamos mais de relacionamento à distância e a gente está ainda foi uma enorme adaptação, mas muito positiva, e eu acho que morar num barco é uma adaptação contínua, então a gente está sempre se trabalhando, sempre se desafiando a novas experiências e isso era bem o que a gente queria.